Olá, amigos da Nova Nordeste, estamos juntos mais uma vez no Toque de Bola. Fizemos um programa com o presidente Evandro Carvalho, que irá ao ar amanhã na CBN, o Craque CBN. Você vai ver os bastidores dessa gravação agora. Nós fizemos no Chalé 92 a entrevista com o presidente. E você vai ter, portanto, a noção de muita coisa referente a campeonato pernambucano, se vai ter, se não vai ter. Vamos ter muita coisa discutindo sobre Marco Polo Del Nero, sobre o campeonato da Copa do Nordeste, como vai ser, a questão de quadro de arbitragem. Tudo isso e muito mais para você. Confira os melhores momentos da entrevista com o presidente Evandro Carvalho, que irá ao ar amanhã no Craque CBN. Você vai ver a entrevista, os bastidores agora no nosso Toque de Bola. Muita coisa aconteceu no Rio de Janeiro essa semana e muita coisa vem acontecendo em relação à mudança no calendário do futebol nacional. Até que ponto isso afeta os estaduais? O presidente ligava para mim há cerca de 15 dias, 20 dias, bastante preocupado, dizia que tinha apenas 6 datas para a confecção de um estadual. Isso não é um campeonato, seria um torneio. Eu pergunto ao presidente Evandro Carvalho, teremos campeonato pernambucano em 2018, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos vocês da CBN. Sem dúvida, é uma pergunta intrigante. Graças a Deus, para o próximo ano, nós conseguimos, com o advento da Copa do Mundo, transferir todos os jogos mata-mata da Copa Nordeste para o período da Copa do Mundo. Com isso, sobram datas para o estadual. Mas, inevitavelmente, teremos grandes problemas no futuro em conciliar datas. Como ficou então, presidente? Nós teremos o Campeonato Pernambucano com quantas datas disponibilizadas? 15 datas. O mínimo 14, 15, 16 datas é o mínimo que é possível fazer um campeonato. Menos do que isso é impossível. Mas com esse número de datas, qual seria a configuração do campeonato? Como seria a fórmula de disputa? Nós teremos jogos só de ida, porque o número de datas é reduzido. Então, na primeira fase classificatória, só jogos de ida, por sorteio, por critério técnico e Por sorteio ou por critério técnico? Critério técnico advindo do campeonato anterior. Quando houver empate, sorteio. Quando os dois tiverem o mesmo número de pontos. Exato, quando houver a mesma situação assemelhada, aí você tem que partir para o sorteio. Mas é pelo ranking, então, do ano anterior? Tem que ser, obrigatoriamente, sempre o ranking anterior, que é referência para o próximo ano. Tá. Nós temos 11 equipes participando esse ano, é isso? 11 equipes para reduzir para 10 no próximo ano, que voltará a ser o número definitivo do Campeonato Pernambucano, que historicamente sempre teve 10 equipes. Então teremos apenas uma equipe tendo acesso esse ano? Uma equipe no próximo ano também. Seria o Ibis, presidente? Se for o Ibis, será, sem dúvida, um feito inédito. É preciso demitir o treinador, porque está prejudicando a história do Ibis. Eu conversei, inclusive, em nível nacional essa semana, dizendo que o melhor rubro-negro do Nordeste não era o Sport, não era o Vitória, não era o Motoclube, não era o Guarani de Juazeiro. Campanha irreparável, irretocável do Ibis, que tem 4 vitórias e 2 empates, mas está líder do grupo, está todo mundo revoltado, querendo demitir o presidente, querendo demitir o treinador. Que absurdo você ganhar 4 partidas, empatar 2, ou seja, 6 jogos de invencibilidade no Ibis. Então sobe uma equipe só para a primeira divisão. Sobe uma equipe e no próximo ano também. Porque você sabe que em determinado período, alguns anos atrás, houve um incremento para 12 equipes. Isso foi prejudicial. É evidente que naquele momento era possível, por conta do Todos com a Nota, aportava 24 milhões. Hoje em dia, com a redução de datas e sem recurso, nós temos que voltar a 10 equipes. Agora, presidente, a grande discussão, eu vi a entrevista, por exemplo, do Tininho, que é o vice-presidente executivo do Santa e o vice de futebol, dizendo que não concordava com o regulamento do campeonato, com a fórmula de disputa do campeonato, que aponta quartas de final, semifinal e final. Achava ele que deveria ter semifinal e final apenas. Mas que os clubes do interior tiveram, o voto foi quantitativo, e aí houve uma maioria dos clubes do interior que quiseram quartas, semifinal e final. Como a federação se posicionou em relação a isso aí? É verdade. Quem decide o campeonato, o modelo da competição e a fórmula de disputa são os clubes, não é a federação. A federação nem vota, você, telespectador, já sabe disso. A federação nem vota e nem tem poder de veto. A Federação Pernambucana foi a primeira do Brasil a instituir a plenitude do modelo democrático de decisão dos clubes. Ora, evidentemente que se os clubes preferem fazer um jogo só de ida em quarta de final, um jogo só de ida em semifinal, eles optaram por esse modelo. Eu, particularmente, acho que o modelo ideal seria, sem dúvida, nós termos semifinal e final, com jogos de ida e volta. Porque nesse modelo de quartas e final é um jogo só. Um jogo só, e o clube do interior, se vier jogar na capital, não tem renda. Quer dizer, corre o risco de jogar a quarta de final sem arrecadar, corre o risco de jogar a semifinal sem arrecadar e só ter arrecadação na final, porque são 2 jogos. Agora,
Já está estipulado do que é o time da capital, ou você está partindo do princípio que o time da capital devem chegar na frente e por isso puxaria o jogo pra cá? Supostamente, porque como vão classificar 8 equipes, as 4 primeiras têm o benefício de jogar em casa. Portanto, um jogo na quarta de final. Vamos admitir que o Sport, ou o Santa Cruz, ou o Náutico, ou o Salgueiro, tenha sido dos 4 primeiros. Essas 4 equipes, ou qualquer outra que obter a classificação, terão uma de campo. Todavia, se uma equipe do interior surpreender e chegar entre os 4 tirando o time vai da jogar capital, em casa. vai jogar na casa dele. Vai jogar na casa dele um jogo só. E a renda só dele. Só dele. Ou seja, a renda é do mandante. A renda é do mandante, sempre. Isso é regra básica. E se o jogo for empate, definição e decisão por penalidade máxima. E qual foi o alinhamento que vocês tiveram esse ano com a televisão? Havia uma situação em que o senhor me colocava já há 2, 3 anos de que a televisão ela queria o maior número de clássicos possível. E aí, esse ponto impedia que houvesse pontos corridos, porque você teria apenas 3 clássicos e corre-se o risco, né? Na quarta de final você não deve ter clássico, teoricamente você não vai ter clássico. Você deve passar a ter clássico na semifinal, um só, né? Porque um jogo sem ida e volta, né? É verdade. E só teremos, portanto, clássico nas finais. Ou seja, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Nós teremos 3 clássicos na primeira fase, não teremos clássicos nas quartas, teremos mais 4 e 2, 6. São 6 clássicos em todo o campeonato, se eles forem primeiros, se eles forem primeiro, segundo, terceiro, se chegarem até o final, poderemos ter menos. Isso envolve também a questão econômica financeira do campeonato. Você sabe, o telespectador sabe que de todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a rede de televisão apenas remunera os estados do Ceará, com valor... Eu não vou dizer o valor, evidentemente, mas é menos de R$1 milhão. Remunera o estado da Bahia, com um valor inferior a R$3 milhões, e remunera o estadual de Pernambuco, com um valor superior a esses 2 estados conjuntamente. Muito bem. Naturalmente, o nosso contrato prevê a renovação para 18. Nós temos esse campeonato já pago. Em 19, aí nós teremos que verificar se a relação econômica, financeira, a relação comercial... Então o contrato com a televisão vai até o final de 18. Final até de 18. Final de 18. 19, aí o senhor já vislumbrando aí uma perspectiva complicadíssima, né? Esse cenário que era para acontecer esse ano e não acontece em função da Copa do Mundo, que abre essa vaga para que aconteçam jogos da Copa do Nordeste paralelos à Copa do Mundo, no ano que vem não tem Copa do Mundo, quer dizer... Em 19 não tem Copa do Mundo. E aí o senhor teria que se virar com 6 datas. O senhor só conta com o apoio efetivo da Bahia nessa briga em favor dos estaduais. O que é que o senhor acredita que vai acontecer futuramente? No Brasil hoje, a favor, que defende os estaduais, nós temos São Paulo, Rio. Nós temos Rio Grande do Sul. Minas Gerais não tem uma posição muito clara. Porque é evidente que hoje tem, porque a Liga afundou, mas a perspectiva de Minas era fazer a Liga e não o estadual. Então, na realidade, nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco. 7 estados dos 27 que defendem os estaduais. Os outros querem eliminar, extinguir os estaduais. O senhor falou os 4 principais, São Paulo, Rio, Minas e Porto Alegre. Bahia e Pernambuco, 6. Bahia e Pernambuco, 6. São 6 estados. O restante, todos os estaduais são deficitários, todos, sem exceção. Se você pegar o estadual de qualquer unidade da federação, tirando essas 6, todos os estaduais são deficitários. Quer porque não tem receita de televisão, quer porque não consegue oferir qualquer tipo de renda. Há uma tendência de que tenhamos copas regionalizadas com acesso e descenso, Copa do Nordeste, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Você acha que o caminho é esse? Nós temos 2 caminhos, e isso é inevitável, que você conhece como profissional e o telespectador empiricamente já deve ter pressentido. Ou nós fazemos a Copa retornar a ser uma Copa, como era, com os jogos apenas durante um mês, ou nós temos que fazer a Copa virar um campeonato. Conviver os dois simultaneamente é um processo de canibalismo comercial. E aí, nessa briga de braço, nessa quebra de braço, me parece que a Copa do Nordeste está mais fortalecida pelo contrato que existe, já firmado, e pela verba que os clubes estão recebendo. As federações, elas têm como fazer frente à verba que é recebida pelo campeonato regionalizado? Na verdade, eu acho que ela está mais fragilizada. Primeiro, ela perdeu o grande financiador dela, que era a Rede Globo. A Rede Globo aportava 15 milhões na Copa Nordeste, não renovou o contrato. A Copa Nordeste hoje não tem o televisionamento em TV aberta.
Você só vai assistir a Copa se for em TV fechada. A Copa Nordeste Mas perdeu... ainda há perspectiva, talvez, do esporte interativo negociar com alguma TV aberta. Nenhuma TV aberta investiu. Não tem. É como nós fizemos a proposta do Campeonato Estadual, nós solicitamos 20 milhões de reais na licitação, no processo licitatório, e não obtivemos. Nós só temos um candidato efetivo que tem capacidade, que tem punch para concorrer, que é a Rede Globo. Presidente, o grande ponto, vários foram os pontos analisados por nós comentaristas ao longo do Campeonato Estadual 2017. 2018, e um dos pontos que mais houve críticas em torno dele foi a situação dos gramados de Pernambuco. Muitos estádios não tinham a condição, efetivamente, de que nós tivéssemos futebol, né, bola rolando, e muito se falou por que a federação deu condições a esses estádios que não tinham esse gramado, com condições da gente ter um programa com bola rolando. Como fazer para que isso não se repita em 2018, presidente? É uma equação bem complexa. Primeiro, nós temos que ter em mente que nós necessariamente devemos realizar os jogos. Primeiro ponto. Segundo ponto, simultaneamente deveremos ter estádios, principalmente gramados, com perfeitas condições. Essa equação foi muito complexa no ano passado. Inicialmente pela questão da seca. Nós tivemos um período atípico que nós perdemos, o estádio de Belo Jardim foi fechado. A cidade entrou em colapso. A cidade ficou sem uma gota d'água da reserva existente em Barreiras, né? Agora, Belo Jardim, a gente tinha um estádio que, na verdade, é do SESC, né? E tem um comodato com a federação. O estádio foi fechado. Nós tivemos Ipiranga, estádio fechado. Caruaru, o gramado acabou. Esse ano, nós tivemos uma melhoria bastante significativa do clima. Nós contratamos uma empresa que é uma das 3 maiores do Brasil, que cuida das arenas, principalmente a de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Essa empresa está contratada pela federação, já vem vistoriando os campos, vem dando treinamento, vem cuidando, e a federação vem injetando recursos. Agora, é preciso, se nós formos aplicar o caderno de cargo absolutamente como a CBF faz em relação à Série A, por exemplo, o esporte é Série A, se nós fôssemos exigir todos os estádios com nível 5, nós só teríamos em Pernambuco nós só teríamos Ilha, Arena, o Arruda, porque passou por melhoria no gramado, só. Nós não então, se fosse impor aquilo que diz a lei ao pé da letra, o caderno de cargo da primeira divisão, só 3 estádios. Porque aí existe uma série de fatores externos, como dimensões de estrutura de vestiário, de túnel de acesso, de vestiários múltiplos e separados, uma série iluminação periférica, interna e externa, uma série de detalhes que são sofisticados, que são comuns a arenas e não são comuns a estádios antigos construídos há mais de 100 anos, há mais de 50 anos, etc. Aí nós nos adaptamos e conseguimos obter o mínimo. Nós temos hoje, em condição de jogo em Pernambuco, o estádio Central, que o gramado está bom. Nós temos hoje o estádio Salgueiro, que o gramado está bom. Nós temos os 3 estádios da capital, mais o Inácio, e nós estamos tendo uma dificuldade muito grande em Arco Verde. Nós estamos tentando adaptar o estádio, porque o campo de jogo de Arco Verde não tem os 105 metros. Você se lembra que esse ano a CBF instituiu o programa, o parâmetro. Uniformizou, né? Uniformizou em 105. E as federações acompanharam, a Federação de Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, as maiores. Então nós aderimos a esse modelo. Então esse modelo exige, para o que os times de Série A e Série B joguem, um campo com 105 metros. O campo lá tem 100 metros. Então, ontem mesmo foi toda uma equipe de trabalho, tem engenheiro trabalhando, a prefeita, estamos tentando viabilizar a ampliação do campo, senão nós perderemos um campo. A briga do Atlético Paranaense com a CBF acirrou um ponto que estava sendo estudado pela Federação Pernambucana de Futebol com relação aos gramados, que seria a colocação de piso sintético. Isso está proibido? Isso é reversível? Não, isso na verdade não foi uma briga. Foi uma retaliação da CBF ao também Atlético? Não, também não. Foi, na verdade, a CBF, tal qual a federação, ela nem vota nem tem poder de veto. Na Assembleia Geral de Clubes da Série A, todos os clubes presentes, o Vasco de Eurico e o Santos, se eu não me engano, 2 clubes fizeram uma proposição de que, para se jogar em gramado artificial, o gramado precisa ter o tipo 5. Porque existem 5 tipos de gramado artificiais. O Bilhó, que é o tipo 5, que a FIFA aprova, ele custa hoje 2.700.000 e ele é um gramado de 3ª geração. O gramado do Atlético é o gramado anterior, é o que tem o piso emborrachado embaixo. Então o gramado é um piso emborrachado embaixo, bastante duro, parece cimento, e a grama artificial em cima. O que a FIFA aprova é esse gramado tipo cinza, onde embaixo é um material orgânico, equivalente à cana-de-açúcar, a palha de cana-de-açúcar, que tem uma determinada densidade, que leva água, e a grama artificial em cima. Então, esse tipo de gramado permite que o jogador não tenha
atrito, Problema tem de- problema de joelho, de de articulação. Uhum. Muito bem. Então, o Atlético, por proposição dos clubes e por votação, foram 18 votos a 2 ou 16 a 4, os clubes aprovaram que é possível jogar em gramado artificial, desde que o gramado artificial atenda a esse nível de exigibilidade do padrão FIFA. O gramado do Atlético não atende. A informação que eu tive lá na reunião foi que o Atlético queria retirar o gramado, fazer alteração na base de sustentação do gramado e repor o gramado. Portanto, ele poderá jogar. Nós queremos fazer em Pernambuco um gramado artificial. Eu acho que Caruaru seria o ideal. Mas pode? Pode, esse Se tipo for, de gramado. se for o tipo 5, pode. Exatamente. A ideia é essa, é a gente aplicar 2.700.000, fazer um gramado e esse gramado servir para todos. Agora, para todos como? Seria onde esse gramado? Olha, o ideal, na minha opinião, seria Caruaru, que é o melhor estádio com maior capacidade. E esse estádio seria uma espécie de arena para atender os jogos do interior. Eu trouxe aqui no programa, presidente, o Emerson Sobral, que é o responsável pela arbitragem hoje em Pernambuco, o Eric Bandeira também esteve presente, o Clóvis Amaral, que é uma grata revelação e um promissor assistente de árbitro dentro de campo, para que eles falassem comigo sobre os problemas da arbitragem. Eu sou um ferrenho defensor, não dos erros que eles cometem, mas da possibilidade de que eles errem, porque hoje a gente tem 30 câmeras e a gente continua, os seres humanos continuam tendo 2 olhos, então não dá para acompanhar, é muita imagem, é muito ângulo diferente. Existem umas pessoas que defendem, não, tem que ser o que a gente vê. Eu acho que o torcedor hoje ele quer a verdade, e se você tem imagens que mostram a verdade, não adianta você ficar lutando contra elas. Pode ser que algumas não elucidem, mas outras elucidarão. Porém, passamos por uma situação no estadual que definiu inclusive o campeonato, que até hoje o pessoal do Salgueiro não perdoa, não entende. O escanteio que é cobrado, que a bola faz uma curva segundo a arbitragem, que sai, que é anulado o gol do Salgueiro. Como o senhor vê isso tempos depois? Como o senhor vê ter acontecido a final do campeonato, que poderíamos ter pela primeira vez um time do interior campeão, questionada e reclamada pelo time do interior em função de um lance que acontece, que há o árbitro de vídeo, que o árbitro de vídeo não consegue constatar efetivamente, mas que a maioria dos que estavam presentes lá, essa maioria, ela acredita que o Salgueiro terminou sendo prejudicado. Como o senhor vê isso depois de algum tempo? Na verdade, a minha posição, por decorrer da análise técnica científica, por nós termos passado quase 1 ano e meio trabalhando no projeto, o projeto foi daqui, nasceu em Pernambuco, foi concluído em Pernambuco junto com a CBF, então a minha opinião não mudou. O árbitro de vídeo, ele é inevitável, é essencial e vai ajudar. O que é preciso o dirigente entender é que o árbitro de vídeo não é definitivo. O árbitro de vídeo existe como uma ferramenta de apoio. Então vamos lá, no primeiro jogo, o Sport reclama até hoje que a bola não foi penalidade máxima. O árbitro entendeu que houve a penalidade máxima, foi até o árbitro de vídeo, verificou a imagem, consultou o staff que era Na verdade, ele próprio foi no vídeo. Ele próprio foi e consultou pelo Interponto com os 5 profissionais que estavam lá em cima, né? 2 do Brasil e 3 do exterior. Os 5 tiveram opiniões divididas, se era pênalti ou se não era pênalti, não foi unânime. E a opinião coube ao árbitro. O árbitro entendeu que era pênalti, aplicou o pênalti. Ou seja, o árbitro de vídeo era uma ferramenta que o árbitro utilizou, verificou que a ferramenta não mudou a convicção dele e manteve o pênalti. Essa é a linha correta. Vamos para o segundo jogo. O Sport reclamou até hoje e reclama até hoje. Vamos para o segundo jogo. Segundo jogo, o auxiliar que está no ponto principal do jogo, é o que tem melhor visão, entende que a bola saiu. Assinala a saída da bola antes da bola chegar à área. O árbitro apita. Muito bem, o lance é definitivo, com árbitro de vídeo ou sem árbitro de vídeo. O árbitro, por precaução, foi até o árbitro de vídeo verificar se o árbitro de vídeo daria uma conclusão definitiva da bola não ter saído. Como o árbitro de vídeo não deu, porque o campo não permitia ter a câmara especial na linha de jogo, porque não tem profundidade, o árbitro fez o quê? Manteve a marcação anterior à bola chegar na área. Portanto, a posição do árbitro está certa. Não há como crucificar o árbitro. O bandeirinha assinalou a saída de bola quando a bola foi tocada lá na linha de fundo, antes de chegar na área. Houve-se um apito, um trilar de apito, quando a bola está percorrendo o árbitro até disse, chegar na área. Disse que assinalou a marcação do árbitro antes do Sport concluir a jogada. Então, se houve erro, foi erro do assistente. E houve, na minha opinião, a bola não saiu, mas teria sido o erro do assistente da interpretação o dele. assistente está na linha, compete a ele fazer aquela marcação, não compete ao árbitro. O árbitro é impossível. Aquela marcação
qual é o treinamento do árbitro? Quando bate o escanteio, o árbitro verifica com o assistente se a bola saiu ou não. Se o assistente não assinalar nada, ele dá prosseguimento. Se o assistente assinalar, a única sinalização que o assistente pode dar é que a bola saiu. O árbitro de imediato suspende o jogo. Foi o que ele fez. Qual é a sua perspectiva para a arbitragem em 2018? Vocês pretendem... Você tem dito sempre que a gente conversa em alguma entrevista, o senhor fala que tem feito cursos e mais cursos, aperfeiçoamento dos árbitros de Pernambuco e tal, mas vira e mexe a gente constata alguns erros que acontecem no campeonato, não só aqui nos outros, mas aqui é o que nos interessa efetivamente, porque é o nosso campeonato estadual. A tendência também, como o senhor fala que é inevitável o árbitro de vídeo, é que nós tenhamos também essa mescla de árbitros daqui com árbitros de fora? A CBF vai investir agora, na quinta-feira passada, na reunião da CBF, ficou investido o investimento da CBF, 17 milhões de reais em equipamento e treinamento. Então o árbitro de vídeo é uma realidade e vai ser implantado. Ponto. 2. Pernambuco tem, na avaliação da Comissão Nacional de Arbitragem, o segundo, se nós considerarmos os 4 anos, Pernambuco foi considerado o segundo ou o terceiro melhor quadro do Brasil. Pernambuco fez o maior número de cursos, mais do que São Paulo. Nós chegamos a fazer 5 cursos internacionais de treinamento. Trouxemos todos os assistentes, todos os árbitros de linha, todos os professores da FIFA, da Comissão Nacional. O projeto foi concluído aqui de árbitro de vida. Então, Pernambuco tem um árbitro de alto nível, um quadro de alto nível. Agora, isso não vai evitar que ocorram erros. Nós tivemos uma final do jogo Sport Santa Cruz que o auxiliar errou, foi um gol de impedimento, o Santa Cruz fez o gol e ganhou o campeonato. Quer dizer, inevitavelmente, aquele tipo de lance do árbitro de vídeo seria anulado, porque a visão da câmera permitiria constatar efetivamente que houve um gol por impedimento. Mas o lance do primeiro jogo, Sport Salgueiro na Ilha, nenhum árbitro de vídeo ia resolver. Era interpretativo. Então, o árbitro de vídeo é uma ferramenta do árbitro. O lance interpretativo de bola na mão e mão na bola, nenhum árbitro de vídeo vai superar. Eu, por exemplo, eu tenho uma visão completamente antagônica da Comissão Nacional. Eu acho que mão na bola é mão na bola e bola na mão é bola na mão. A CBF e a FIFA entendem não. Entende que o jogador no carrinho, se o braço se deslocar do corpo e impedir a trajetória da bola, mesmo sem intenção, é pênalti. Eu acho que não é. A lei não diz isso. O Wilson diz que não é, eu digo que não é. Acho que você também diz que não é. Eu vou na intenção. Mas a FIFA tem uma norma lá que diz é. Então, se ela diz que é, a Comissão Nacional diz que é, o árbitro tem que aplicar. Isso é um absurdo, porque é impressionante como você... no mundo... vive-se para tentar se descomplicar as situações, né? A gente vai aperfeiçoando tudo para ficar melhor. Seja no sentido mais simples da ação, para a ação mais complexa que requeira algo mais forte, algo mais abrangente. Aí tem uma coisa simples, né, que já era complicada, que era a história da interpretação, né, se houve intenção ou não de botar a mão na bola. Era menos complicado. É aí que tá, você complica mais. Vem a FIFA e faz uma normativa dizendo, não, a partir de agora, se o braço estender a área física do corpo e o braço interceptar a bola, é pênalti. Quer dizer, muda completamente o conceito literal da regra. Presidente, a união nos clubes de Pernambuco, alguns problemas aconteceram, algumas atitudes dos presidentes não foram alinhadas, efetivamente acontece nos campeonatos estaduais, em alguns pontos de vista com relação à Copa do Nordeste, como aconteceu recentemente, o Sport saiu da Copa do Nordeste, achou que Náutico e Santa Cruz o acompanhariam, os dois não acompanharam e ficaram na Copa do Nordeste. Isso arranhou um pouco como é que está o relacionamento do show que esteve agora no Rio de Janeiro com a presença dos representantes dos 3 clubes. Não, absolutamente. É até uma grande oportunidade para esclarecer. Na verdade, não houve o desencontro. O que houve foi o impedimento de força maior. O Santa Cruz e o Náutico também declararam e formalizaram o afastamento da Copa Nordeste. Contudo, quando fomos analisar a questão técnica legal, verificamos que Santa Cruz e Náutico haviam recebido adiantamento da empresa. Portanto, motivo impeditivo da retirada. Mas eu não tenho dúvida que no próximo ano eles estarão fora da Copa, igual ao Sport, devido à conjuntura da Copa Nordeste, que é prejudicial. Essa altura talvez não, presidente, porque se o Campeonato Pernambucano no ano que vem não houver datas necessárias suficientes, aí já foi corrigido, porque nós obtivemos da Justiça o entendimento que o clube pode jogar com menos de 66 horas, desde que sejam com outros atletas. Portanto, Pernambuco mesmo, nós vamos ter jogos conflitantes com a Copa Nordeste. Mas aí, qual vai ser qual das duas competições assim? Mas o quadro principal é na minha. O time titular é no meu. Mas sem dúvida um clássico em Pernambuco e um jogo do Náutico com Largatense, sem dúvida o Náutico vai usar o time principal no clássico. E se houver Náutico e Bahia e Náutico e Santa Cruz? Não, é evidente que nós vamos ser inteligentes para colocar só com os jogos menores. Vai acontecer o seguinte, ó, gente. Você lembra aquela história do treinador que esconde o time até
um limite do regulamento, a Federação Pernambucana e os organizadores da Copa do Nordeste vão esconder até o fim a tabela. Não pode. Vai esconder até o fim, porque aí sai a tabela de um, aí eu só lanço a tabela do outro quando eu souber a dele, que é para eu não conflitar os clássicos e para que eu tenha uma número de times titulares jogando na minha competição. Não é possível, porque a lei manda expedir a tabela com 60 dias de antecedência. Aí você vai ficar esperando no 59º dia, até às 11 horas da noite, você está esperando aqui, e eles estão esperando lá para ver quais são os teus jogos para eu colocar depois. Aguarde que muita coisa vai acontecer. Para finalizar, presidente, Marco Polo Del Nero, o senhor falou que mandou, a federação tem que mandar via CBF a solicitação para que não mexam nessa lei aí do pênalti. Pô, deixa do jeito que estava, que é melhor. Aí a FIFA olha assim, quem mandou? CBF. Quem? CBF. Ricardo Teixeira, correndo da polícia. Até João Avelange, que a gente achava que era ilibado, também com problemas em relação ao que aconteceu na extinta CBD. Aí a gente tem, mais recentemente, o Marim, né, e agora o Marco Polo Del Nero. Os 4 correndo, presidente. O Marco Polo Del Nero não sai do Brasil. Como a gente pode ter legitimidade e credibilidade da Confederação Brasileira de Futebol, que, por um lado, recebe 70 milhões numa renda só? Quer dizer, é uma coisa linda, maravilhosa. Vamos lá. Foi 70 ou foi 15? 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões é um recorde no Brasil. Num jogo só, né? E de repente a gente tem toda essa... Não, esse evento agora, dos últimos dias de São Paulo, mostrou... Perdão, 70 milhões foi o montante que a CBF teve, arrecadou. 15 milhões em uma só renda. Eu estou falando dos jogos do Brasil, nas eliminatórias aqui no Brasil. Mas o principal, Léo, eu vou dizer agora em primeira mão, que eu acho que ainda não foi divulgado, a FIFA reconheceu o Brasil como o país confederado que obteve a maior evolução e apresenta hoje o melhor sistema de gerenciamento administrativo, fiscal, financeiro, econômico e patrimonial. Tanto que a CBF foi convidada para apresentar em um simpósio internacional para 218 federações no mundo o que é gerir administrativamente futebol. Ou seja, a CBF foi reconhecida como excelência de gestão administrativa em compliance, transparência, organização financeira, econômica, tributária e patrimonial. Então, nós atingimos o ápice de gestão no mundo. Fala quem? CBF? CBF. O senhor se inclui como membro da CBF? Eu sempre fui CBF, isso aí não tem nenhuma dúvida. E a Federação Pernambucana foi a primeira federação a ser implantada o mesmo sistema da CBF. Tanto que hoje nós somos a única federação do Brasil totalmente integrada no sistema TOTS, com gerenciamento online em tempo real, com a CBF, com a FIFA, e que não usamos papel. Então Pernambuco hoje é o top 5 no Brasil, e a CBF hoje é top 5 do mundo em gestão administrativa, patrimonial, financeira, econômica e patrimonial. Além disso, o julgamento de Marim está definitivamente marcado para a primeira quinzena de novembro. De Marim. De Marim. Significa dizer o seguinte: o processo de Marim, nós chamamos de Marim porque ele é a pessoa ligada ao Brasil, o processo dele envolve todos os ex-dirigentes. A Procuradoria Americana, leia-se o FBI, né, o FBI, na semântica brasileira, até hoje não conseguiu apresentar a denúncia contra Marco Polo. Se o julgamento ocorrer e a denúncia não for aditada até o dia do julgamento, encerra o julgamento e Marco Polo está absolutamente liberado. Portanto, a impressão dos advogados, todos eles, Paulo Montoro, Fernando, todos eles, inclusive os americanos, é de que, como não houve até a data de hoje qualquer formalização de denúncia, é porque não existe elemento fático de prova que justifique uma denúncia. Presidente, o senhor é jurista, o senhor tem a formação de advogado? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Tem uma frase simples, que norteia um pouco o direito: quem não deve, não teme. Como é que o presidente está escondido, está fugido e não tem nada contra ele? Como é que não se acha nada contra um presidente que faz... Muito simples. Existe um cunho político aí. A FIFA entende que os Estados Unidos, por uma questão de divergência política institucional com a FIFA, moveu uma ação retaliatória contra a FIFA. Pela FIFA não ter indicado os Estados Unidos como sede da Copa? Exatamente, esse é o sentimento da FIFA. Então existe uma ruptura completa entre a América do Norte e FIFA. Como modelo americano jurídico legal é um modelo divergente do nosso anglo-saxônico, onde você é inocente até prova em contrário, e lá você é culpado até que prove sua inocência. Então é muito mais cômodo para qualquer suposto réu na legislação americana permanecer onde está e aguardar que a própria justiça americana exaura o seu procedimento. Se a justiça americana, que não admite sua defesa prévia, ela própria não conseguir formalizar sua denúncia, você está liberado. O senhor está querendo dizer o seguinte, que se o Del Nero fica quieto e não viaja, porque se ele viajar, a justiça americana pode detê-lo mesmo sem ter provas? Não, existem
existe a possibilidade de ela efetuar uma prisão. Existe, é fato. Qual o fundamento dessa prisão? Ninguém sabe, porque você não tem acesso aos autos. Então, qual é a orientação dos advogados dele? Você tem um deadline, né? O prazo final. Você tem um time que é até o dia 15 de novembro. Aguarde o dia 15 de novembro. Se dia 15 de novembro não for aberta a sua denúncia, você está liberado. Então não haveria sentido você correr um risco antes do dia 15 de novembro, quando você pode aguardar que a própria justiça americana forneça o seu atestado de inocência. Mas eu continuo dizendo que se ele realmente se sentisse efetivamente inocente, ele sairia e dizia: você vai me prender por quê? Eu não fiz nada de errado. Olha, ontem eu assisti na televisão um caso de um motorista de Goiás que estava transportando um defensivo agrícola. Foi preso na rodoviária, fizeram um teste, que é o chamado teste de toque, é um teste muito simplório. O teste deu um dos ingredientes de cocaína. Foi preso, passou 20 dias preso, autuado em flagrante por tráfico de droga. Quando foram fazer o exame definitivo, era um defensivo agrícola. E o homem, coitado, um lavrador, passou 21 dias preso num presídio, autuado em flagrante por tráfico de droga. Quem vai reparar o prejuízo físico, emocional, moral desse cidadão? É a mesma coisa. Quem vai correr o risco de, por um maluco lá americano qualquer, ou uma maluca lá americana qualquer, expedir o mandado, passar 1 mês ou 6 meses preso para depois dizer: não havia nada, foi um engano? Eu, no lugar dele, também aguardaria a data de 15 de novembro. Essa última pergunta foi respondida pelo advogado Evandro Carvalho, não pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, que fique bem claro. Só para finalizar, o futuro dos três, presidente, quem cai e quem fica? Sport, Libertadores, Santa Cruz, Série A e Náutico na Série B. Como é que é, presidente? Sport, Libertadores, Santa Cruz na Série A e Náutico na Série B. Presidente, se eu tivesse mais liberdade, eu perguntava se o senhor tinha usado aquele estragado, se tinha experimentado aquele estragado. O senhor está falando que o Sport vai para a Libertadores da América, presidente? Nós temos 2 vitórias agora seguidas, Atlético e Santos, faremos 9 pontos, entraremos na Libertadores. O Santa Cruz, acredito eu que deve... Primeira divisão ainda? Primeira divisão, claro. E Santa Cruz deve atingir 5 vitórias seguidas, a minha previsão, 4 ou 5, e deverá brigar pelo acesso. E o Náutico, eu tenho certeza absoluta que o Náutico não cairá para a Série C. Repita essa última frase, presidente. O Náutico não cairá para a Série C. Bom, vocês ouviram o presidente, eu não sei se foi o presidente. Agora, a penúltima pergunta quem respondeu foi o advogado, essa última pergunta que respondeu foi o torcedor Evandro Carvalho. Muito bem, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, conosco no Toque de Bola. Presidente, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Espero que a gente possa se rever em outras situações, com o futebol pernambucano cada vez melhor, e que essas previsões que o presidente fez, que elas aconteçam. Tomara, não acredito muito não, mas tomara que aconteçam as 3 previsões do presidente: o Sport na Libertadores, o Santa na primeira divisão e o Náutico escapando da Série B. Será? Será? Num futuro programa conversaremos sobre isso. Um abraço a todos, amanhã tem Tá na Rede ao vivo aqui na Nova Nordeste, estaremos juntos, até lá.